C'est pas perdu. C'est pas perdu pour Van Avermaet. Qui a pris de longueur et qui va remporter Paris-Roubaix. Van Avermaet. La victoire va pour Greg Van Avermaet. Fala pessoal, bom, eu tô aqui com a minha bike de ciclocross, minha Colnago Prestige, que eu transformei ela para ser uma bike para se andar nos paralelepípedos, tipo Paris-Roubaix, Volta de Flandres. Isso aí era uma coisa que os caras faziam sempre. Eles pegavam as bikes de ciclocross, colocavam pneus de road mais largos, porque ela tem bastante espaço para colocar esses pneus largos, e se a prova, a Paris-Roubaix, estiver chovendo, forma muito barro, e aí fica melhor aquele espaço, aquele clearance para o barro não se acumular nas rodas. Então os caras faziam isso antigamente. Hoje já existem bikes específicas para Paris-Roubaix. A Specialized faz a Specialized de Roubaix, que tem aqueles elastômeros, tem o Future Shock, né, a bike que o Boonen usou na sua despedida de Paris-Roubaix. A Trek tem a Domain, que é uma bike que foi desenvolvida pelo Cancellara. Hoje o Degenkolb, que usa, tem uma bike, que ele ganhou a Paris-Roubaix, ele tem uma bike específica para ele. A Pinarello tinha a K8, hoje é a K10, que é uma bike que tem a suspensão traseira. E a BMC, o ano passado, o Greg Van Avermaet ganhou a Paris-Roubaix com a BMC Gran Fondo, que é uma bike específica para Paris-Roubaix, certo? Mas essa bike aqui, ela já foi utilizada por algumas equipes na Paris-Roubaix. Alguns atletas usavam a Colnago C60 ou a C59, e alguns optaram por usar a bike de ciclocross. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos quais foram as modificações que eu fiz, certo? Bom, vocês podem ver que eu coloquei pneus de 32 milímetros, mas ainda tem um grande espaço, né? Um grande clearance. Se pegar um barro, você tem bastante espaço, né? Essa minha bike, ela é freio a disco, mas os caras usavam geralmente as bikes com cantilever, porque os discos eram proibidos. Hoje o disco não é mais proibido, mas dificilmente os caras usam bike a disco pela questão de troca de roda. A troca de roda na Paris-Roubaix é muito importante, e o acesso para se trocar essas rodas lá é muito complicado. Então eles preferem deixar todo mundo com o mesmo tipo de roda, ou seja, com freio com ferradura ou cantilever, que pode ser a mesma roda, porque se o cara tiver uma bike a disco e não tiver uma roda a disco, ele perde a corrida e acabou, tá? A relação da bike, eu coloquei uma relação normal de road, né? Na Paris-Roubaix os caras usam geralmente um volante pequeno 42. Por quê? Porque eles quase não usam esse volante, mas como tem muita trepidação, se cair a corrente, ela cai por um volante que não é tão pequeno, e isso aí não dá uma diferença tão grande. Também usou o chain catcher e tal. Como é difícil achar um volante 42, 44, até 46 que eles usam, eu coloquei uma relação normal, porque essa bike, a intenção é correr o ano que vem a Volta de Flandres e a Paris-Roubaix amadora, e eu vou ter uma relação para correr as duas provas. Eu não sou profissional, não vou fazer força igual os caras, nem tenho condições, então o 52 está de bom tamanho para mim. É uma coroa Doval que eu estou experimentando, gostei pra caramba, tá? O câmbio é um Ultegra modelo novo, e acabou de ser lançado pela Shimano um Ultegra com aquela trava igual dos câmbios de mountain bike. E já estou esperando só sair que eu vou comprar e vou usar aquele câmbio lá. Esse aqui eu deixo para outra bike, certo? Os pneus, como eu falei para vocês, Panaracer Gravel King. Esses pneus são fantásticos, 32 mm de largura, né? Aqui eu estou andando na estrada, daqui a pouco eu vou por uma rua de paralelepípedo para mostrar para vocês como que é a situação de se andar num paralelepípedo. Aqui na cidade tem uma rua, né? E eu vou lá andar e mostrar pra vocês como que é. Tô na estrada, vim fazer meu treino e vim com ela. A bike é muito mais pesada que a minha road, mas ela
É uma delícia de andar, já tinha andado com ela na terra, tô andando com ela no asfalto, é uma bike muito gostosa de andar. Outra coisa que eu fiz, pus meus pedais Speedplay. A Speedplay tem um pedal específico para Paris-Roubaix, que é o Speedplay pavê. Ele não tem essa partezinha aqui, ó, só tem a parte do meio, para não acumular barro, tá? E as mudanças praticamente são essas. Mantive a mesma mesa, mesmo guidão, mantive o mesmo selim. Foi só a relação e os pneus, tá? Gente, então, o legal da Paris-Roubaix, que é o terceiro monumento do ano, que a gente está falando de todos os monumentos, que a Paris-Roubaix, ela é a única prova do ano onde os ciclistas profissionais usam essas bikes específicas. Eles usam essas bikes diferentes pela característica específica da prova. A prova tem uma grande quantidade de paralelepípedos. Esses paralelepípedos, eles são classificados em 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. 5 estrelas são as partes mais difíceis, os paralelepípedos mais complicados. Os mais famosos dessas seções de paralelepípedos, e a seção que faz com que comece a prova mesmo, a prova tem aproximadamente 260 km, sai perto de Paris, não sai mais de Paris, sai um pouquinho ao norte de Paris e chega em Roubaix, que é na fronteira com a Bélgica. Quando eu falei do Tour de Flandres, eu falei. A seção mais famosa é a Floresta de Arenberg, ou Touré de Arenberg, porque é ali onde começam as seções de paralelepípedos mais difíceis, mais complicadas, e começa a seleção do pelotão. Você tem ali faltando 100 km para a chegada, então eles já rodaram 160. Outra coisa interessante é que muitos ciclistas usam na primeira parte da prova bicicletas normais, e um pouquinho antes de chegar em Arenberg eles trocam pelas bicicletas específicas de Paris-Roubaix, porque você vai ter aí sim os paralelos, aí sim os paralelepípedos, e aí você vai ter onde vai valer mesmo, que o negócio vai fazer com que você tenha a seleção e vai sair o vencedor da prova. Teve um ano, se eu não me engano foi 2015 ou 2016, que o Francisco Ventoso se machucou ali, teve um tombo muito feio ali no Tour de Arenberg. Esse tombo do Francisco Ventoso, ele se cortou, se machucou no freio a disco, e essa foi o estupim da polêmica dos freios a disco no pelotão profissional. Então os caras ficaram preocupados de se machucar. Tem muito tombo. Na volta de Flandres, a semana passada, vocês viram um tombo acontecendo, e provavelmente vai ter tombos. Eles caem mesmo, porque são estradas muito estreitas, muito complicadas de se passar. Outro setor interessante, que é um dos que definem a prova, é o Carrefour de Labre. Meu francês é ruim, gente, eu não sei falar francês. Esse setor é um setor também de 5 estrelas, que está perto do final da prova, e esse setor geralmente é onde se define a fuga. Às vezes tem 4, 5 ou 10 caras, e essa aí é a última definição. E aí ou o cara ganha escapado, ou vai 2 ou 3, 4 pro sprint. O ano passado foi pro sprint, a Avermaet ganhou. Ou o cara ataca bem antes, como o Tom Boonen fez, atacou faltando 50 km, o Cancellara fez, atacando faltando 50 km. E a característica da Paris-Roubaix é uma prova muito complicada, é um jogo de xadrez. Os dois maiores vencedores são o Tom Boonen, que tem 4 vitórias, e o Roger de Vlaeminck, que também tem 4 vitórias. Então os dois são belgas, para variar um pouquinho, né? E é interessante que em 2016 o Tom Boonen, ele chegou para o sprint com o Mathieu Heyman, que é um azarão. O cara nunca tinha ganho nenhuma prova, cara. Tinha se machucado, tava correndo com uma Scott Foil, que nem é uma bike aero, nem é característica da Paris-Roubaix. E o Mathieu Heyman ganhou do Tom Boonen no sprint. Ele não conseguiu bater o recorde, e ele é empatado em primeiro lugar com o Roger de Vlaeminck, com 4 vitórias na Paris-Roubaix. Certo? Beleza?
Vamos lá para os paralelos. Eu tô no meio do treino aqui, vou voltar rodando até Rio Preto. E aí eu vou entrar numa rua de paralelos e vou falar mais um pouquinho e mostrar para vocês como é que é. Vamos lá. Aí pessoal, ruazinha de paralelepípedo aqui na cidade, ó. Olha o jeito que a bike treina. E aqui eles são bem assentados, você vê que não tem muito espaço entre eles, ó. Aí tem um pouquinho de grama, umas pedras, então é bem tranquilo. Agora, na Paris-Roubaix o negócio é bem mais complicado, porque os paralelepípedos, eles não são regulares assim, eles são mais irregulares, tipo aquele pedacinho ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Então é bem irregular. Esse pedacinho aqui que eu subi tem o que? 3, 4 quarteirões. É uma subida bem íngreme aqui na cidade. É mais parecido com os paralelepípedos lá da Volta de Flandres, por causa de ser na subida. E eles são bem assentados. Na Paris-Roubaix, os caras já tentaram de tudo para melhorar isso. Suspensão na frente e atrás. A Bianchi fez uma bike nos anos 90 com suspensão na frente e atrás, suspensão de Inter-RockShox e suspensão traseira. A Specialized fez o Future Shock, a Trek fez o amortecimento no canote e na caixa de direção com a Domain. Então várias maneiras de tentar absorver esses impactos. Vocês viram a hora que eu andava aqui, que treme tudo, né? Mas o problema é que é o seguinte, não é só paralelepípedo, tem parte que é asfalto, e o asfalto é bom. Então não adianta a bike ser muito mole, porque a hora que chegar no asfalto, você não tem aquela velocidade de uma bike road. Por isso que é tão difícil ganhar a prova, e a prova é uma prova tão complicada. Bonen's attacked, and Bonen's attacked big style. He's forced Fabian Cancellara to close the gap. Oh, big attack by Fabian Cancellara. Now Bonen's getting the front, he has to shut this one down. Straight past goes Cancellara. Fabian Cancellara has just ridden away from everybody. That is absolutely incredible. Look at this man. This is super impressive. He's just hammering away at this now, Fabian Cancellara. This is one of the great finishes in Paris-Roubaix. And here the crowd. And another win here in Paris-Roubaix, 4 years after his first. It's his season, he is #1. Tem um vídeo da GCN que faz o comparativo andando nos paralelepípedos com uma road, com uma bike de ciclocross ou uma gravel, que eles põem pneus mais largos, e uma mountain bike. Aqui tem a melhor assim, para andar no paralelepípedo aqui anda melhor é a mountain bike. Por causa dos pneus largos, do menor pressão nos pneus. Os caras usam 60 libras nos pneus. Geralmente as equipes eles compram pneus da Dugast ou da FMB. Agora a Specialized está fazendo da Challenge também. Os caras compram o pneu da Challenge também. Então Dugast, FMB, Challenge colocam e riscam por cima do nome, mas dá pra ver, né? E agora a Specialized está fazendo os pneus específicos para Paris-Roubaix, chama Inferno do Norte, Hell of North. E também tem o pneu que eu falei lá quando eu falei dos pneus da Specialized, o pneu Clincher específico para Paris-Roubaix, que ele é um pneu bem com bastante carcaça, bem pesado. Não tem problema de peso lá porque não tem subida, é muito plana a prova. O problema são
os trechos de paralelos. É a clássica mais famosa de todos, a Paris-Roubaix, e termina no velódromo de Roubaix, e geralmente chega um grupo pequeno, um sprint de 3, 4 pessoas, e é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like aí, toca o sininho para receber notificações de novos vídeos, e valeu, abraço galera!